Perder a visão fez eu recuperar o meu estilo. Quer saber como? Fica aqui no vídeo de hoje que tem muita história e hoje é a minha história. Você já se sentiu tão sobrecarregada que você esqueceu quem é você, do que você gosta? Você tá num looping, parece que você tá num triturador de carne, onde você só tem que fazer, executar, realizar, dar check em várias tarefas e mal tem tempo de respirar? Então, isso acontece com muita de nós mulheres. É a tal sobrecarga invisível que é mental, emocional e faz a gente se colocar no lugar onde eu preciso fazer, logo não sobra tempo para mim, porque a prioridade é tudo e todos e não eu. E onde você quer chegar com isso? Bem, eu cheguei a perder a visão desse aqui, ó, meu olho direito. Foram 10 meses até eu recuperar essa visão. Mas eu quero dividir com você o processo, porque é exatamente esse processo de 10 meses que faz 10 anos que me fez chegar aqui hoje, como eu sou agora, e agradeço muito por isso. Sim, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para encontrar a mola. E a mola foi exatamente ficar sem enxergar. Aconteceu isso lá em 2015, quando a minha filha tinha quase 2 anos, 1 ano e 9 meses para ser mais exata. Eu estava fazendo aniversário na segunda-feira e uma amiga me mandou um livro de presente. Não vou me esquecer jamais e recomendo. Depois eu deixo o link aqui para você acessar ele rapidinho. Chama A Hora é Agora, da Zíbia Gasparetto. E quando eu recebi esse livro, naquele mix de estresse, de tensão, de obrigação, eu fui tão ingrata, eu fui tão ridícula, que eu olhei o presente que chegou na minha casa no dia do meu aniversário, porque uma pessoa querida lembrou de mim e praguejei. Tá querendo que eu leia que horas? Que presente é esse? E que presente é esse? Porque na sexta-feira, eu que me achava tão ocupada, tendo casa, filha, marido, cachorro, trabalho para cuidar, que horas que eu iria ler? Bem, na sexta-feira, eu senti como se fosse uma espada entrando na minha cabeça à noite, logo depois de ter colocado a minha filha para dormir, e olhei para a TV. Eu estava tão cansada que na época eu assistia os Backyardigans com ela. Só que eu coloquei ela no berço, voltei e eu estava tão cansada, num estado de limbo mesmo, que eu deixei passando qualquer coisa, e na época eram os Backyardigans, e sentei. Senti essa pontada de dor de cabeça, como se fosse uma espada entrando. E a hora que eu abri os olhos para olhar a TV, que não era pequena, eu não via mais nada. Eu vi tudo escuro e muito embaçado. Então, eu fiz assim, peguei o telefone, vi que horas eram, passava das 9 da noite. Meu marido estava chegando, ele tiraria férias, seria o último dia antes das férias dele. E eu falei, bom, normal. Fiz assim, tudo preto. Preto, 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 sem enxergar nada. Aliás, eu vou falar das cores e vou começar pela cor preta essa semana lá na Rede Vizinha. É um vídeo bem bacana também, que faz parte de todo esse conjunto de situações, momentos, experiências e aprendizados técnicos e de vida que eu trago para os meus momentos com todas as pessoas à minha volta, seja na vida pessoal, na vida profissional, seja numa consultoria, numa mentoria, seja nos cursos, seja gravando esse vídeo aqui. Então, vamos lá, voltando, né? Então, estava sem enxergar nada desse olho, pensei, tô estressada, porque é da minha natureza ir para frente, por isso que ativo estilo on, a vida para frente e para cima, a vida em movimento, porque eu só acredito nisso, que a vida não anda para trás, que a vida não fica estagnada, a gente só pode ir para frente e para cima. Enfim, bom, achei que eu estava muito estressada, pensei, eu vou dormir, quando acordar amanhã tá tudo bem. Avisei o meu marido, fui dormir, no outro dia acordei sem enxergar.
Eu fui fazer as unhas dirigindo assim, porque eu não sei se você sabe, mas quando você fica sem enxergar de um olho, a sensação é horrível. Não, o cérebro não entende. Você via com os dois, vê com só, o cérebro fica maluco. Enfim, voltei, tinha uma festa para ir, meu marido foi dirigindo, voltamos. Falei, no dia seguinte passa. No dia seguinte, festa junina da minha filha. Fui dançar com ela assim, porque só esse olho funcionava. Tô lá, domingo, o dia todo. Segunda-feira eu acordo igual. E aí eu pensei, opa, acho que tá na hora de ir ao médico. Eu fui ao médico, eu fui a vários médicos e todos eles me falaram, tanto médicos quanto as pessoas que fazem exames em mim, Kelly, você precisa mudar o seu estilo de vida. O jeito que você vive hoje não funciona mais. Esse estresse, essa tensão, essa ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, não vai ajudar nem você a voltar a enxergar. É muito intenso, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, e já faz 10 anos. Todos eles me falaram que o que aconteceu no meu olho foi que estourou uma linfa. Então a gente tem, né? Não faz drenagem linfática? Estourou uma linfa dentro do meu olho, então vazou água. E aí o olho, que é para ser redondinho, para absorver a luz e a gente enxergar, ficou bicudo. Só que isso não tem cirurgia para resolver. Ou o corpo está no estado calmo, ou não consegue absorver essa água que vazou. E eu tinha 8 semanas para isso começar a acontecer. Ou seja, eu tinha 2 meses para mudar tudo que eu acreditava, que eu tinha que ser produtiva, excelente, pronta, rápida, aqui agora, matar a cobra e mostrar o pau, matar mais de um leão por dia, todas essas coisas que ensinaram pra gente, eu tive que desaprender. E há exatamente 10 anos que eu busco estudo, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, porque espiritualidade está super ligada com a prosperidade. Então são todos esses assuntos que sempre trabalhei com pessoas, especificamente mulheres, sempre estive ali querendo compreender, ajudar e desenvolver o outro, estava me desenvolvendo para hoje poder fazer o que eu faço com muito mais qualidade. Então, lá, quando eu me formei na faculdade, em 2021, eu sou publicitária de formação e sim, um estilo muito predominante meu é o criativo, porque isso é o que me movimenta, a curiosidade, a inovação, a busca, né, por essa liberdade e essa autenticidade. Então, lá atrás, quando eu estava no último semestre, eu falei, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer propaganda de bebida alcoólica, isso não tem nada a ver comigo. E o que tem a ver comigo? Não tinha ainda 21 anos. O que tem a ver comigo? Moda. Eu sempre desenhei, eu sempre quis costurar. Aliás, eu já costurava em casa. Eu ganhei uma máquina com 15 anos da minha avó e eu gostava muito disso. Eu falei, eu vou fazer moda. E aí tinha o Senac lá na Lapa, Faustolo, e eu fiz produção de moda, personal stylist. Me apaixonei na aula de produção de moda pelo professor, pela maneira, não pelo professor exatamente, mas pela maneira que ele falava do lugar que ele trabalhava, que era a Natura. E fiquei de olho, na época era jornal nas vagas, e 3 meses depois eu estava lá, participando de um processo seletivo para trabalhar numa empresa de cosmético que eu admirava muito. E entrei. Fui a gerente de vendas mais nova e sempre treinei a minha equipe, sempre capacitei as minhas consultoras para elas enxergarem nelas o melhor delas. Ninguém vende se não acreditar no produto e ninguém vende se não acreditar em si mesma. E a gente vende tudo o tempo inteiro. A gente vende serviço, a gente vende produto, a gente vende as nossas ideias, o nosso ponto de vista. Então, isso é válido para você também. Quando a gente se reconhece diante do espelho, a gente muda a maneira que a gente se vê, a gente começa a acreditar no que a gente está vendo. Então, se vestir de manhã
faz toda a diferença. E sim, eu demorei 10 anos para organizar tudo isso na minha mente e trazer para você agora, porque eu sempre acreditei que tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser gostoso. E agora eu cheguei nesse momento de transferir tudo isso para você, que eu fui trabalhando em mim ao longo desses 10 anos, para você aprender assim, ó, rápido, fácil, super tranquilo. Enfim. Então, foram muitos anos com a equipe de vendas, ensinando elas o quanto que a imagem, afinal de contas, se eu estou vendendo cosméticos, se eu estou vendendo beleza, eu preciso me sentir assim também. Como que a gente transforma isso em verdade, a nossa verdade? Só que engravidei, quis muito a minha filha, ganhei ela, para mim foi um presentão, né? Eu quis muito porque antes eu tive um aborto espontâneo, então eu queria muito ser mãe de volta. E aí aconteceu 45 dias depois e eu me senti tão, incrivelmente feliz. Mas com isso veio um medo de qualquer coisa que pudesse acontecer com ela. E aí eu foquei meu olhar só para isso, só pro meu bebê, pro meu pacotinho de amor que estava ali na minha frente. E com isso, bebê pequeno, se você não é mãe ou deve conhecer alguma mãe, sabe como é. Bebê pequeno já traz uma pressão, uma responsabilidade muito grande para a mãe, porque é uma vida que está na sua mão e você nunca treinou isso antes. É ali, ó, na prática. Então, minha filha nasceu e eu já estava na gestação tão tensa, com medo. Imagina depois que ela nasceu. Então, ela respirava, eu ia lá colocar a mãozinha no nariz para ver se ela estava respirando. Doida de tudo, de tudo. Eu ainda trabalho com isso até hoje. Enfim. E aí eu fiquei naquela, a casa, a minha cria, cachorro, marido, alimentação que tinha que ser redondinha, afinal de contas, eu tinha que estar bem para amamentar. Tantas responsabilidades, tantas coisas, e ainda resolvi que era hora de eu voltar, que eu não ia esperar muito não, porque eu não ia ficar parada, que eu ia voltar ativa com um projeto novo para ajudar. Então, tudo isso foi muito intenso, mas algumas questões, eu estava fechando um negócio, começando outro e fiquei cega. Só que essa cegueira foi a coisa mais providencial que aconteceu. Porque quando eu fiquei sem enxergar, lembra o livro? Que eu achei que horas que eu vou ler? Eu li ele em um dia, com um olho, porque eu me permiti deitar numa rede e ler. Afinal de contas, eu não estava prestando para muito mais coisa do que isso, descansar. Eu li esse livro e ele mostra como a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro, com a maneira que a gente pensa, com a maneira que a gente fala, com as nossas atitudes. E isso foi um belo tapa na cara. E eu entendi que não tinha tempo nem horário melhor para eu ter lido esse livro e compreender tanta coisa. E começou a minha saga de estudar para resolver aquela questão que eu tinha 8 semanas para ser uma pessoa mais tranquila. Só que sendo, mais analítica, eu precisava de dados para entender e ficar mais tranquila. Não era só, eu vou ter fé, eu vou ficar calma. Não, e fé eu sempre tive muita. Mas eu precisava ter dados, compreender como que funcionava a ciência, o meu corpo, para ter a certeza que eu ia me recuperar. E foi com isso que eu reencontrei várias pessoas, que eu falei com muitas pessoas e até cheguei a uma consultora de imagem que uma amiga me levou e no primeiro atendimento, na primeira conversa, eu achei ela extremamente inteligente, técnica, mas naquele momento eu só estava precisando ser acolhida. E isso foi o fator principal para eu não seguir adiante. Cheguei em casa meio desanimada, dormi e acordei na madrugada com uma coisa na cabeça. Você estudou para isso lá atrás. Por que que você não está cuidando de você? Você é capaz, faz. Acordei, abri meu computador e me matriculei em todos os cursos que eu podia para me atualizar. No dia seguinte eu acordei, olhei no espelho e não acreditei no que eu vi. Minha filha tinha quase 2 anos e eu ainda estava usando as roupas de gestante.
Já aconteceu com você de se deixar tão para trás assim na vida que você nem percebia que roupa você estava usando, como estava o seu cabelo? Aliás, esse cabelo aqui vai mudar já já. Enfim, vou colocar uma enquete lá na rede vizinha falando do cabelo, que essa semana eu mudo. E mudar é tão bom e me fez tão bem mudar. Eu resolvi encher um saco de lixo. Eu tirei praticamente todas as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa. E quando meu marido chegou à noite do trabalho, falou assim: opa, o que é isso? Eu falei: eu cansei. Essa não sou eu. Não sou eu agora. Não sou eu na essência. Eu não vou mais me vestir assim. Nesse dia, ele achou que eu tava louca e que eu ia sair pelada por aí, de tanta roupa que eu tinha tirado e de tão pouca coisa que ficou. Mas eu já falei em outro vídeo aqui que quando a gente tem pouco, a criatividade funciona e a gente multiplica as opções de vestir. Eu vou deixar um card por aqui para você dar uma olhadinha. E em menos de uma semana, uma querida, uma cliente, uma amiga minha que tinha uma loja da Scala me ligou perguntando se eu não queria ser eu não lembro a palavra agora, mas eu seria a influencer da loja dela, receberia as peças e postaria como usar essas peças em uma semana. Sabe por quê? Porque eu decidi que eu não ia mais usar aquelas roupas, que aquilo não combinava comigo e que minha vida nova começava naquele momento. E sim, a minha vida nova começou naquele momento. E é claro que ela não deu um salto quântico como a gente ouve por aí, porque eu precisei de muito tempo para aprender pequenas coisas. E tá tudo bem, porque o tempo, ele é muito maravilhoso. Ele sempre tá no lugar certo, na hora certa, pra gente aprender, absorver e melhorar. Enfim, então muitas coisas aconteceram daí para frente. Muitos cursos técnicos dentro da consultoria de imagem, dentro de moda, estilo, cores, mas também de energia, dessa questão de prosperidade, abundância, como a gente cocria nossa realidade. E eu vou te dizer, como eu sou feliz de 10 anos atrás ter passado por tudo isso, porque ficar sem enxergar me trouxe de volta o meu estilo. E estilo é vida. É tudo que você escolhe que te faz bem. E eu quero que você guarde isso assim, olha, lá no fundo do seu ser. O que você gosta de beber, de comer, onde você gosta de passear, quais as músicas que você ouve, tudo isso tá ligado com o seu estilo. E as roupas é só uma maneira de você expressar tudo isso que você é de uma maneira visual, não verbal, que faz toda a diferença na hora que você olha no espelho e vai ter certeza se aquele dia é bom ou não, se você é capaz ou não, se você tá segura ou insegura, se você se sente ótima e linda como merece todos os dias ou não. E eu tô te fazendo um convite aqui. Fica comigo, porque eu tenho muito mais papo cabeça de segunda aqui com você. E sim, quinta-feira teremos vídeo de tendência para a gente aprender a aplicar toda essa teoria na prática. Mas se você quiser mesmo aprender a tirar tudo isso da teoria e colocar na prática, hoje, dia do cliente, 10 anos que eu comecei essa jornada e que eu comecei a voltar a enxergar. Demorou um tempão para enxergar perfeitamente, mas aquele preto foi clareando. E foi mais ou menos nessa época, porque tudo aconteceu no final de junho, começo de julho, e eu tinha 2 meses. Então, para comemorar tudo isso e a clareza de ter conseguido deixar tudo simples, facinho, mastigadinho para você, eu fiz um desafio chamado Milagre Fashion da Manhã. Se você quer saber mais, deixa nos comentários a palavra desafio, que eu vou te mandar o link até a semana que vem com todos os detalhes, porque a gente começa isso lá em outubro. São apenas R$ 39,00, 21 dias você comigo, fazendo frases de afirmação, sabendo qual é a roupa que vai trazer a energia que você precisa para aquele dia, unindo isso com os teus chakras, cores, tudo embalado com muito amor para você mudar a sua vida igual eu mudei a minha. Eu te espero, deixa aqui desafio. E antes que eu me esqueça, falei, esqueci de te dizer.
Curtiu? Deixa seu like, compartilha com a amiga que precisa mudar a vida e não esquece, se não é inscrita, se inscreve já, porque tem muito mais vídeo como esse para vir aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E que fique claro, porque é tão barato assim, porque eu sei que quando a gente muda todo o nosso entorno. Eu quero ver você mudando todo o seu entorno, e assim a gente faz uma corrente do bem e deixa o mundo muito melhor. E isso é o melhor de tudo do meu trabalho, ver cada uma feliz, mudando a sua vida, mudando o seu entorno. Vamos juntas? Vem, que eu tô te esperando.